Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Jornalismo, Bandeirantes. A viagem do Lula à Rússia, antes de ir à China, provocou um desfile miserável de comentários. Um desfile miserável de erros. Um desfile miserável de oportunismo e até de interesse eleitoreiro. E aí, a ideia era desqualificar a visita à Rússia, dizendo que aquilo era um ato de apoio explícito, público, a Vladimir Putin. E que, então, precisavam dizer por que consideram isso um erro, né? E aí começaram a elencar os defeitos que vêm em Putin, os defeitos morais, e o que ele representa na geopolítica mundial. Isso não só na imprensa. O senhor Sérgio Moro, por exemplo, falou tanta bobagem. O Sérgio Moro não é obrigado a conhecer as causas da guerra na Ucrânia, as circunstâncias, o que aconteceu durante 15 anos para que houvesse esse trágico, esse dramático desfecho, que é uma guerra que mata muita gente inocente, como tem ocorrido na Ucrânia, e marginalmente também na Rússia. Civis já morreram, mas claro, óbvio, a imensa maioria das vítimas é ucraniana. O Sérgio Moro é um senador brasileiro, não é obrigado a estudar o que acontece na Ucrânia, a não ser quando ele resolve ter uma opinião a respeito, quando ele resolve visitar o Zelensky, ele visitou o Zelensky, e resolve opinar a respeito. Aí ele tem de estudar, porque ele é um senador, porque ele fez uma viagem oficial a um país em guerra, ele tem uma posição a respeito da guerra, então ele tem a obrigação, como senador, de explicar essa posição. E para explicá-la, ele tem de entender o que está acontecendo. E a imprensa? Aí a obrigação é óbvia, principalmente para aqueles que se dedicam a esses assuntos, que trabalham com esses assuntos, que frequentemente, por força da profissão, precisam analisar esses assuntos. Mas será que ainda não entenderam o que aconteceu? Ainda não compreenderam todo o processo? Tudo que se deu desde o colapso da União Soviética? Não entenderam aquilo que está demonstrado, inclusive cidadãos dos Estados Unidos que se dedicam a estudar esses temas já se convenceram. A guerra na Ucrânia foi desenhada, elaborada, concebida, construída pelos Estados Unidos. Passo a passo. E a ideia é o quê? Ter uma guerra na Ucrânia para vender armas? Não, não é isso. A ideia que faz parte de um conceito que vem desde o governo Eisenhower, no governo Jimmy Carter, com Brzezinski, há um desenvolvimento da tese, ainda nos tempos da Guerra Fria, em que havia a União Soviética, a ideia
de partir a Rússia em pedaços. Ou seja, em vários países, várias repúblicas frágeis. Fazer com que a superpotência nuclear, a única que está ombro a ombro com os Estados Unidos em capacidade militar nuclear, não estamos falando de capacidade convencional, mas nuclear, ela tem de perder poder político e econômico para perder poder militar. Essa é a ideia. E com o colapso da União Soviética, e esse é um assunto que em algum dia, algum momento, algum dia trataremos aqui, que começa com Khrushchev. Há uma interrupção, mas uma interrupção muito mais burocrática do que orgânica nos períodos subsequentes, com Brezhnev, Andropov, etc. E há o desfecho repleto de traições, a história no governo Gorbachev. Quando há o colapso, essa ideia é colocada em marcha. E num primeiro momento, com a Rússia mergulhada no caos, sob Boris Yeltsin. Boris Yeltsin produziu o empobrecimento da Rússia, o enfraquecimento da Rússia, a desmoralização da Rússia. Levou o povo russo a abaixar a cabeça resignadamente. A economia esfacelou-se, as máfias começaram a surgir, inclusive de gente que pertencia à KGB, e com todo o seu conhecimento em informação e em armas, passou a montar grupos criminosos. Era uma lei da selva pela sobrevivência. Amigos do novo grupo no poder se tornaram bilionários da tarde para a noite. Bilionários, onde não havia capitalistas, de repente surgem bilionários. E quando Putin chega ao poder, há uma luta imensa para a reconstrução da grandeza russa, da grandeza militar, da reorganização militar, da grandeza política, da importância geopolítica. Mas, ao mesmo tempo, num país capitalista. E os capitalistas russos queriam a integração da sua economia, da sua produção, no sistema global capitalista, na divisão da riqueza, na utilização internacional e sem fronteiras da mais-valia, da exploração dos trabalhadores. Mas prevaleceu o objetivo geopolítico-militar de partir a Rússia. Então, o capitalismo russo não foi aceito no clube do grande capital financeiro global. E apesar das promessas feitas inicialmente ao Yeltsin, o Yeltsin só se rebelou contra o Ocidente quando houve o ataque à Sérvia, aliada histórica da Rússia. E aí ele passou a ser punido. Deixou de ser um aliado e passou a ser punido com boicotes, com conspirações. É preciso saber o que a CIA, por exemplo, fez na Chechênia. E aí, a ideia do cerco. Inicialmente, a Geórgia é atraída pelos Estados Unidos. A Geórgia, que teve como primeiro presidente pós-colapso da União Soviética o Shevardnadze, que havia sido chanceler de Gorbachev. A Geórgia, a mesma Geórgia onde nasceu Stalin, né? Pois bem, mas era muito pouco, até porque houve um confronto ali, a Rússia ganhou facilmente. E
vem a Moldávia, a Estônia, a Letônia, a Lituânia. Mas todos sabiam que havia dois países cruciais, até do ponto de vista geográfico, para um avanço da OTAN: a Bielorrússia e a Ucrânia. A Bielorrússia ficou fora de questão. É um aliado e muito próximo do Putin, recebeu algumas reprimendas do Putin, chegou a reclamar disso, mas depois percebeu que a sua garantia estava, o Lukashenko estava na Rússia, estava em Putin. E a Ucrânia, que é um país que tem um berço comum com a Rússia, Kiev, a primeira cidade que merecia esse nome, né? Não era um vilarejo, a primeira cidade do povo russo, e que antes de Lenin não teve uma identidade jurídica internacional como país, com soberania, independência, moeda própria, forças armadas próprias, soberania monetária. Não havia. Essa foi uma construção de Vladimir Lenin. Mas há muitas Ucrânias, né? A Ucrânia que já teve terras tomadas pela Polônia, já tomou terras da Polônia em acordos pós-guerra, que tem um leste tremendamente ligado à Rússia, historicamente, de gente que nasceu na Rússia e para lá foi, ou de gente que nasceu lá no Donbass, mas de descendência russa. E quando a Ucrânia tornou-se alvo da União Europeia e da OTAN, a Rússia advertiu publicamente 4 vezes: não façam isso. Não façam isso. Isso é inaceitável para o equilíbrio geopolítico mundial. Imaginem a China e a Rússia fazendo o mesmo no México. Qual seria a reação dos Estados Unidos? Não se trata da soberania ucraniana ou mexicana, mas de esfera de influência e lógica militar. Ter a OTAN na fronteira com a Rússia, e isso já está ocorrendo, porque a OTAN já está na Finlândia, já está nos Bálticos, não está na fronteira, mas muito próximo, na Suécia, e queria chegar à Ucrânia. O Trump disse que isso está fora de questão, não vai ocorrer. Ele sabe que isso é elementar para qualquer acordo. Abrir mão do convite para que a Ucrânia faça parte da OTAN. Mas não é só isso. Houve um golpe de Estado, porque havia um governo considerado pró-Rússia. E ele foi derrubado num golpe de Estado em 14. E os Estados Unidos passaram a controlar a política ucraniana. Inclusive, uma agente especial esteve lá várias vezes, Victoria Nuland. Ela disse isso no Senado dos Estados Unidos. E não negou, inclusive, os laboratórios biológicos construídos pelos Estados Unidos em solo ucraniano. Por que em solo ucraniano? Por quê? Pela proximidade com a Rússia. E claro, se ela entra na OTAN, ela pode receber armas da OTAN, inclusive nucleares, sistemas antimísseis, mísseis de ataque, caças e, obviamente, ogivas nucleares. Então, essa foi a construção da guerra. Porque, depois de tanto tempo, de tudo isso evidenciado,
Porque depois de vários e vários estudiosos dos Estados Unidos irem à Europa expor isso aos europeus que não querem ouvir, com exceção de uma minoria no Parlamento Europeu e nos parlamentos nacionais da Europa, não querem ouvir. O Macron não quer ouvir, a Meloni não quer ouvir, o Starmer não quer ouvir, o Scholz não queria, o Merz não quer. Não querem ouvir. O Pedro Sanches, progressista de Araque, não quer ouvir. E eles estão expondo. Olha, o nosso país está fazendo isso, fez isso com Obama, antes com Bush filho, antes com Clinton e depois de todos eles com Biden e também com Trump. Caladinho, mas também com Trump no primeiro mandato do Trump. Vocês não enxergam isso? E aí, o sujeito está lá discursando no Parlamento Europeu e a maioria das cadeiras vazia. A maioria vazia porque não querem ouvir. Agora, jornalistas, o que se viu no Brasil, no Estadão, no Globo, Globo News, Folha de São Paulo, um festival de erros históricos. E aí teve gente que, na ânsia de desqualificar a viagem do Lula à Rússia, começou a sugerir que a importância da União Soviética na vitória sobre Hitler, que é uma invenção, que não foi bem assim. Ou seja, migraram do erro para a mentira. A mentira mais vil. E por que é vil? Porque morreram 27 milhões de soviéticos. Outro dia eu estava vendo um estudo publicado pela Deutsche Welle, em português, obviamente, que eu não leio alemão, a Deutsche Welle, mostrando que há muitos historiadores, e aqui pesquisadores e historiadores seríssimos, não pegaram, é coisa de internet, não é bobagem de internet. Gente que está debruçada há décadas. E a Segunda Guerra é tão imensa, tão devastadora, tão ampla, que o número de mortos, há uma variação, de acordo com cada pesquisa, uma variação de 55 milhões, cerca de, esses números redondos, 55 milhões a 80 milhões de mortos. Qualquer que seja o número certo, 55, 60, 70, 75, 80, morreram cerca de 27 milhões de soviéticos. A batalha em Stalingrado, casa a casa, telhado a telhado, praça a praça, dramática, épica, vencida pelos soviéticos. Aquilo foi devastador para Hitler. A batalha dos tanques, aquela imensidão de colunas de tanques num terreno plano, porque na Rússia você tem de tudo. É o maior país do mundo, em termos de extensão, você tem diversos tipos de terreno. E o confronto em terreno plano, com colunas de tanques avançando, os tanques modernos para a época e rápidos da Alemanha, os tanques mais pesados, mas muito resistentes e potentes da União Soviética, e a vitória soviética. Eles se aproximaram de Moscou. Militares disseram para Stalin: saia daqui, pegue o trem, vá para o leste, eles nunca chegarão à Sibéria. E ele disse: não, ficarei. O Stalin cometeu um caminhão de crimes, Isso é indiscutível. Mas é uma bobagem, por exemplo, quando os trotskistas querem reduzir a sua importância na Segunda Guerra Mundial.
Mas agora temos, por causa de uma mera viagem do Lula à Rússia, temos no Brasil um novo capítulo da adulteração da história. É dizer que não foi bem assim. O que resolveu a guerra foi o dia D. Então vale repetir a porta-voz do Trump e vale repetir a porta-voz do Putin. A porta-voz do Trump disse isso para o Macron. Se não fôssemos nós, vocês falariam alemão. O Putin poderia dizer a mesma coisa. Para toda a Europa Ocidental. Não fôssemos nós, vocês falariam alemão. Mas cá entre nós, se eles ganham a guerra contra a União Soviética, se os nazistas ganham aquela guerra, se apoderam das riquezas minerais, da capacidade industrial instalada já naquele momento, um esforço que vinha desde o final dos anos 20 para a industrialização rápida e pesada da União Soviética. Se apoderam inteiramente, sem resistência, das terras muito férteis da Ucrânia. E quantos ucranianos morreram? Quantos judeus ucranianos? Olha, a morte dos judeus na Segunda Guerra, a perseguição nefasta, canalha de Hitler aos judeus, ela exige um capítulo à parte para o que foi feito contra os judeus na Ucrânia. Os massacres contra os judeus na Ucrânia. Se Hitler toma tudo aquilo, as montanhas no Cáucaso, as riquezas minerais, o petróleo, o gado, o Ocidente, a Europa Ocidental estaria frita. E o que restava, na verdade, de resistência, que era o Reino Unido, onde nenhum alemão botou a bota, é bom lembrar. Nenhum alemão botou a bota na Ilha Britânica. Mas se o esforço de guerra se volta inteiramente para o Ocidente, e com o risco de os Estados Unidos fazerem um acordo. Churchill lutou muito para que os Estados Unidos entrassem na guerra. Então, se Hitler ganha a guerra dos soviéticos, talvez aqui falássemos alemão. O que em si não é um problema. Mas não falaríamos alemão para estudarmos Lutero, para estudarmos Kant, Hegel, Marx, Engels, para estudarmos aqueles que não eram alemães, mas de cultura alemã, como Kierkegaard na Dinamarca, como Freud na Áustria. Não. Seria para repetir a ideologia criminosa do nazifascismo. As crianças seriam educadas em grande parte do mundo na ideologia criminosa do nazifascismo. Então, o dia da vitória, a questão dia 8, dia 9 é fuso horário, né? Quando o acordo foi assinado às 22h43, entrou em vigência às 23h01, isso já era dia 9 na Rússia. É dia 9, só isso. Mas o mundo tem de comemorar. Foi uma vitória da humanidade, inclusive dos alemães. Sobretudo dos alemães. Foi uma vitória da humanidade. Então, mentem sobre a Segunda Guerra, mentem e desinformam sobre a guerra na Ucrânia. Não percebem que a Europa Ocidental, indiferente às mortes, ao sofrimento do povo ucraniano, está fazendo todo o esforço possível para que a guerra não pare, não acabe. Por interesses geopolíticos e até industriais. Não querem que a guerra pare. Mas quem morre é o povo da Ucrânia. O número não se sabe. O Trump falou 3 vezes em mais de 1 milhão de mortos e ninguém disse que era mentira.
Então, no Brasil, de repente, uma mesquinharia em desfile. Um festival de mentiras, de erros, e de mesquinharia, e até de interesse eleitoreiro, né? Muitos veículos de imprensa já escolheram o seu candidato. E aí tudo entra nesse jogo, até uma viagem para uma data que é da humanidade. Dia da Vitória é uma vitória da humanidade, mas que foi realizada pelos soviéticos. Primordialmente, principalmente pelos soviéticos. E aqui, soviéticos, inclui ucranianos, georgianos, todo o povo do Cazaquistão, do Uzbequistão, da Estônia, da Letônia, da Lituânia e, claro, majoritariamente da Rússia. Então, negar isso por mesquinharia eleitoreira, ou porque ainda bebem naquelas mentiras todas despejadas pelo governo Joe Biden, com a ajuda da imprensa dos Estados Unidos? Vocês não saíram disso? Vocês já não entenderam que até o New York Times pediu desculpas pelas mentiras? Vocês vão continuar repetindo todas aquelas bobagens que foram despejadas nos seus computadores e que vocês reproduziram diante das câmeras, dos microfones, dos teclados? Não saíram disso ainda? Não entenderam que esse é um jogo perigosíssimo, que pode provocar até uma terceira guerra mundial? Pode provocar até uma terceira guerra mundial. Tudo isso ou porque gostam de repetir essas bobagens, como se estivessem pontificando sobre o assunto e falando mentiras e desinformando as pessoas, ou simplesmente porque querem descer a ripa no Lula, porque ele viajou. Bom, onde que ele está? Ele está lá? Então vamos descer o pau. Se ele tivesse ido aos Estados Unidos, alguém diria: como pode visitar o presidente que está mandando imigrantes para cadeias em outros países? Como está visitando qualquer chefe de Estado de um país que deu um golpe de Estado aqui dentro? Que mandava, inclusive, técnicos em tortura para ensinarem os torturadores aqui. Aí nenhum problema, pode visitar o paraíso da democracia. Se vai visitar o Macron, com seus golpes de Estado, tentativa de desestabilizar governos soberanos na África, tentando derrubar o governo do Burkina, do Mali, do Níger, tá tudo bem. É o nosso civilizado Macron, que o Lula ele chama de companheiro, né? É incrível. A Meloni, Fratelli d'Italia, a xenofobia no poder. Não, isso é um país democrático. Mas não, além disso, há também aqueles que simplesmente entraram no desfile porque viram mais uma oportunidade para descer a ripa no Lula. E há muitas coisas a serem criticadas ferozmente no governo Lula, mas não essa viagem. Não essa viagem. E parem de repetir um discurso que é, na verdade, construído por uma doutrina que pode levar até uma guerra mundial. Perguntaram ao Einstein, certa vez, como seria a Terceira Guerra Mundial. E ele disse: não sei. A quarta será a paus e pedras, meu caro Ronald Gimenez.